Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Aqui é o Alexandre, professor de Química, do Instituto Genoma, né, para mais uma aulinha. A nossa aula de hoje, pessoal, é a Química 2, módulo 3, unidade 2, ok? Na última aula, nós tratamos da questão da solução, da solubilidade, né? O que vem a ser solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que uma dada massa de solvente dissolve em função da temperatura. Importante que é o seguinte, a relação entre soluto e solvente, ela é diretamente proporcional. Se eu dobrar a quantidade de soluto, eu tenho que dobrar a quantidade de solvente, que no caso é água. Então, vamos ver aqui um exercício que fala justamente disso, da questão da proporção entre soluto e solvente. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas para 100 gramas de água. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver aqui 100 gramas de água, você dissolve no máximo 34 gramas de sal. Aqui tem o quê? Uma relação de proporção. Ele quer saber, tendo-se então 450 gramas de água, né? A quantidade de sal que eu posso preparar a solução, no caso saturada. Então, a questão de proporção. Como a questão é proporção, eu posso resolver usando regra de 3. Para cada 34 gramas de sal, tem que ter 100 gramas de água. Então, água, sal. 100 gramas de água, 34 de sal. Para que eu possa, então, saturar, né? O que é saturar? É colocar a quantidade, aqui, ó, para 100 gramas, 34. Como eu quero saturar 450 gramas, eu tenho que ter quanto aqui? É só multiplicar cruzado. No caso aqui, deu 153 gramas. Isso quer dizer o quê? Que para cada 100 gramas de água, ela dissolve no máximo 34 gramas desse sal. Então, 200 gramas é o dobro, 300 gramas é o triplo. Tem uma relação de proporção. Toda relação de proporção, você resolve por regra de 3. Regra de 3, eu uso na relação diretamente proporcional, né? Ok? Então, concluindo, o que vem a ser esse coeficiente? Indica a quantidade máxima de soluto que um solvente dissolve num fator importante. Que fator que é esse? Temperatura. É interessante, né? Porque você normalmente, quando você quer dissolver mais um soluto, você coloca aquecimento, você aquece. Tudo bem, a grande maioria dos sais, você aumenta a solubilidade aquecendo. Entretanto, temos grupos de compostos que eu deveria resfriar. Quanto mais frio tiver, mais dissolve. O que acontece? Acontece o seguinte, quando você aquece um sistema, dissolve mais. Mas soda cáustica, por exemplo, soda cáustica, quando você põe para dissolver em água, ela acaba esquentando o sistema sozinho. Isso quer dizer o quê? Que para que eu possa aumentar a capacidade de água dissolver soda cáustica, eu tenho que resfriar o sistema. Se tiver, então, água fervendo e água gelada, e colocar soda cáustica nos dois sistemas, aquela que dissolve mais soda é água gelada, porque eu tenho soluções que são favorecidas quando eu resfrio. É o caso aqui da imagem. Observe aí. Temos um sal aqui, temos um sal A. Esse sal A, perceba que estava aqui a 10 graus, aqui, né? A 10 graus dissolve aproximadamente 90 gramas aqui, ó. Quando eu comecei a aquecer, jogando aqui para a direita, aquecendo, perceba que a capacidade do sal dissolver na água ficou menor, viu aqui? Quanto mais eu aqueço, menos dissolve.
Isso quer dizer o quê, portanto? Que esse sal a curva dele desce. Então, o sal A corresponde a uma dissolução do tipo exotérmica, ok? Já o sal D a 10 graus aqui embaixo, dissolvia pouquíssimo dele aqui, ó. Se eu fizer a projeção aqui, dá muito pouco, né? Aquecer e dissolve mais. 40 graus, aumentou. 80 graus, aumentou mais aqui ainda, viu? Ou seja, quando eu estou aquecendo, está aumentando a sua solubilidade. Então, percebam que, em geral, o sal, quando eu aqueço, dissolve mais. Mas se eu esfriar, ele dissolve menos. Quando a curva está subindo, dissolução endotérmica. Quando a curva está descendente, está descendo, dissolução exotérmica. Pois bem, exercício, né? Vamos lá. Considere o gráfico. Com base no gráfico, pode concluir que acrescentando, olha só, 20 gramas desse sal em 50 gramas de água a 20 graus, vamos ter qual solução? Né? Vai dissolver tudo? Não vai? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, qual que é a minha referência? É a temperatura aqui, ó. Estamos a 20 graus. Então, vamos ver o seguinte, a 20 graus, quanto dissolve? 34. Ah, então é o seguinte, para cada, olha só, para você ver aqui, para cada 100 gramas de água, eu dissolvo no máximo 34. Ele fez o seguinte, ele colocou 20 gramas em 50 gramas de água. Tem que saber o seguinte, 50 gramas de água aqui consegue dissolver isso tudo? Essa que é a pergunta, ok? Então, tem que fazer lá uma proporção. Lá no esquema, você sabe muito bem que 34 gramas de sal saturam 100 gramas de água. Então, 100 gramas de água dissolve no máximo, ou dissolvem no máximo, 34 gramas de sal. Como eu tenho 50 de água, quanto de sal eu vou dissolver? Você vai dissolver aí 17 gramas. Então, vamos ver aqui o esqueminha. O que acontece aqui? Dissolve no máximo 17 gramas, né? Pois bem, então vamos ver aqui. E a pergunta é, quanto que eu usei, quanto que eu coloquei para dissolver? Eu coloquei aqui, pessoal, ó, nós colocamos 20 gramas. Dos 20 gramas, vai dissolver quanto? 17. Então, aí vamos ver qual questão que vai responder melhor. Então, eu coloquei 20 gramas. Dos 20 gramas, dissolve 17. Então, se eu tivesse aqui um recipiente, ficaria assim, ó. Eu teria aqui 50 gramas de água, né, aqui. Eu coloquei 20 gramas aqui dentro, dissolveria 17 e ia ficar 3 gramas do fundo. Então, ela seria saturada com corpo de fundo. Mas se eu começar a aquecer, se você observar na imagem, quando eu aqueço aqui, dissolve mais, ó, na curva. Se dissolve mais, aumentou a sua capacidade. Então, ela poderia tornar-se insaturada com o aquecimento. Por quê? Quando eu aqueço, eu aumento a sua condição de dissolver mais. Ok? Então, importante que você saiba sobre solução. Solução saturada é aquela em que nós colocamos a quantidade máxima. É aquela que está justamente em cima do coeficiente. Chama coeficiente de solubilidade, né? O que seria insaturada? Quando você põe um valor menor que o coeficiente. A que tem corpo de fundo é aquela que eu consigo colocar mais soluto acima do máximo e esse soluto aqui vai ficar no fundo. Ela vai ser saturada com corpo de fundo. E a super é aquela que eu expliquei na imagem, que você aquece
some o fundo, depois esfria. Ou seja, é você dissolver acima do coeficiente da capacidade máxima. Ok, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, viu? E até a próxima aula. Valeu, gente. Obrigado.